Episódio de número 7, dando prosseguimento aí sobre o Pai da Eternidade. Nós falamos que Jó amaldiçoou o dia do nascimento dele, o dia desapareceu, que seria o dia 30 de fevereiro. Não entrou nos dias do ano e não entrou na conta dos meses. Então, o dia que falta é o dia 30 de fevereiro. Já explicamos isso no episódio 6. Agora vamos para o episódio número 7. Nós vamos dar prosseguimento aí falando sobre os signos do zodíaco. Aonde estão os signos do zodíaco para constatar o que eu estou falando aqui? Amós, capítulo 5, o versículo 8, fala do 7 estrelo e do Órion. São constelações. Amós está falando sobre elas, mas Jó é mais objetivo, ele é mais incisivo, ele fala com mais profundidade. No capítulo de número 38, o versículo de número 31 a 33. Nós vamos ler aqui, vamos encontrar aqui na palavra de Deus o que Jó está falando sobre os signos do zodíaco. Versículo 31, 38, 31 de Jó. Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion. Então, as constelações formam desenhos no céu, né? Formam desenhos. Uma está ligada à outra nos 7 estrelos. São 7 estrelas que formam uma constelação magnífica nos céus. E tem os laços do Órion. Forma laços. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Ou podes fazer aparecer os signos do zodíaco e guiar a ursa com seus filhos, que fala ursa maior e ursa menor, que são também constelações, né? Ele disse, sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Então, as fases da lua, elas são colocadas, elas estão estabelecidas por Deus. Então, elas têm verdadeiramente influência sobre a terra. O versículo de número 33 fala ordenanças dos céus para estabelecer a sua influência sobre a terra. Então, é verdade. Quem pesca, quem planta, quem corta cabelo, pessoas que estão ligadas a coisas da natureza, eles têm essa sensibilidade. O homem do campo, né, a pessoa mais simples, as pessoas mais antigas, elas se guiavam por isso, por essas estações do ano. Elas sabem quando é bom para pescar. Não precisava de lei para colocar ordem nas coisas e o povo entender a piracema. Não precisava, eles sabiam quando eles tinham que parar, porque existia temor no coração. Não ia passando em cima dos limites. Hoje tem que ter lei, né? Para fazer o povo não pescar no tempo da piracema, o tempo que os peixes estão reproduzindo. Porque o homem não tem limite, então foi necessário uma lei. Não é verdade? Mas antes não era assim. Eles sabem o tempo de plantar, eles sabem o tempo de colher, e não existiam os calendários. Os calendários vieram existir bem depois que os homens aprenderam a contar os dias e os meses. Eles não sabiam. Não se contava assim. Junho é junho por causa de Juno. Julho é julho por causa de Júlio César. Agosto é agosto por causa de Augusto César, imperador romano. Então, esse é um calendário romano. Existe o calendário gregoriano, existe o calendário judaico, existe o calendário mariano. Alguém já deve ter ouvido falar na folhinha de Mariana, que cada dia era dia de uma entidade, né, de uma determinada religião. Muita gente tem nome baseado na folhinha de Mariana. Então, nascia em determinado dia, levava o nome do ídolo que tinha naquele dia. Então, março por causa de Marte. Então, existia, né? Eles punham nome nos meses, o calendário romano, eles punham os nomes de acordo com o interesse deles. Então, cada um separava um mês para si. Mas quem estabelece as estações, quem faz as coisas acontecerem, né? A chuva no tempo certo, a
semente germinar no tempo certo, não é verdade? Você sabia que quando tem o estrondo do trovão, ele libera nitrogênio para fazer florescer, para fazer germinar as sementes? Quem estuda agronomia, quem estuda a terra, sabe sobre isso, que tem que ter a chuva no tempo certo. E quando vem o estrondo do trovão, libera partículas de nitrogênio que faz a semente germinar. É por isso que quando eles plantam, eles esperam a chuva, porque isso é que faz a semente germinar. São as composições do solo, é a quantidade de incidência de luz no solo. Por isso que fala que tem influência na terra, a influência das marés. No Maranhão existe uma maré que chama maré de Cisígia. Ela é muito alta, a maré vem alta, invade ruas, às vezes até casas. Ela acontece uma vez no ano. Então, porque é a influência da lua. Tem pessoas, por exemplo, que sabem o dia de cortar o cabelo, cortar as unhas, né? O tempo da pescaria, que tempo que é melhor para sair no mar, quando é que tem mais peixe. Eu me lembro que em agosto, lá no Maranhão, tem muita sardinha. E eles nem fazem muito caso da sardinha, porque como diz a minha irmã lá, né? Ela dizia que quem gosta de sardinha é gato. Eles gostam de peixes mais, né? Gosta de peixes, porque eles conhecem peixe, então eles gostam de peixes mais melhores, né? Sardinha para eles é uma coisa bem simples. Mas a palavra do Senhor fala, né? O tempo da Piracema, o tempo que tem muito peixe. Eu sei que lá em agosto tem muita sardinha, né? E é maravilhoso. Você vê aqueles peixes maravilhosos, aquela pescada amarela, né? Tudo delicioso. Você vai lá no Pará, eu me lembro que no Pará tem o pirarucu, ele é gigante, ele tem 200 quilos, até 200 quilos, né? É maravilhoso demais. Tem o tucunaré, aquele que tem uma pinta na cauda, né? Ele tem uma bolinha na cauda. Alguns peixes eu conheço porque eu morei no norte, então alguns peixes eu sei identificar. O jaú, né? O bagre, o piau, né? A corvina, existe robalo, né? São peixes que são de rio e de mar. Lá eles falam de couro e de escamas. Eles não gostam muito de peixe que vive nos rios, eles gostam do peixe do mar. E realmente é mais saboroso mesmo. Eles que têm o sabor mais, né, apurado, eles sabem qual que são os peixes melhores. E é verdade mesmo, né? Tem o tempo, que tem aquelas pescadas lindas, maravilhosas, né? Tem o tempo do dourado, que é um peixe de rio. Então, tudo existe sobre a influência da lua. Está aqui registrado no livro de Jó, tá certo? Então, existe, pastora? Existe. É verdade? É verdade. Eu posso acreditar na influência da lua, a incisão da luz do sol sobre a terra? Sim, pode. As estações do ano? Sim, pode. É isso que faz as árvores florescerem, faz dar flores, dar frutos, a semente germina e dá uma colheita abundante. Tudo vem das mãos do Senhor. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Nunca vai deixar de haver sol. Ele prometeu isso para Noé, que nunca ia deixar, que enquanto houvesse noite e dia, nunca mais ele ia destruir a terra com chuva. Pode chover, 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 às vezes chove até 40 dias direto. Eu já vi dias em Belo Horizonte de chover assim 40 dias direto. Não chuvas torrenciais, mas chovendo todos os dias, todos os dias. E depois o sol voltava a brilhar, porque isso é a aliança de Deus com Noé. Faz parte da aliança com Noé, Pentateuco, né? Então, nós aí aprendemos acerca dessa influência, não é verdade? Jó, capítulo 9, versículo 7, disse que ele fala com o sol e o sol não sai. Nós podemos ver isso lá na Finlândia, lá nas calotas polares, né? Onde tem a pouca incidência de sol, que existe o chamado sol da meia-noite, que tem dia que o sol não se põe, ele brilha 24 horas. E tem época do ano também que ele não sai, mas tudo está escrito na Bíblia, porque Deus, ele falou. Ele falou e quando ele fala, as coisas acontecem. Salmo de número 33.
porque ele ordenou e tudo se fez, porque ele falou e tudo passou a existir. Então, tudo está na palavra de Deus. Lindíssimo isso, né? Ele é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade para si, para o louvor da sua glória. Também a imprensa. A imprensa foi profetizada muitos anos antes de Gutenberg fazer as escritas, né? Os caracteres da imprensa. Foi falado muitos e muitos e muitos e muitos anos antes de 1500, né? Foi por causa da Bíblia, sabia? Que Gutenberg criou a imprensa. A imprensa foi criada para imprimir as Bíblias, porque precisava ter Bíblias impressas, porque as Bíblias estavam aprisionadas dentro dos conventos, dentro dos mosteiros, e foi uma dessas que Martim Lutero, em 1700, né? 1517, ele descobriu que estava escrito lá que não era por indulgência, mas era pelo poder do sangue de Jesus que os nossos pecados seriam perdoados. Ele leu lá. E quando ele leu, ele começou a colocar as teses lá na porta da igreja, né? Foi a Reforma Protestante, que fez agora em 2017, 500 anos. Então, a partir dali, Gutenberg foi usado por Deus para fazer os caracteres da imprensa. Mas isso já tinha sido profetizado há muitos séculos atrás. E quem profetizou? Jó, capítulo de número 19. E o versículo é o de número 23 e 24. Vamos ler lá? Está escrito aqui em Jó 19, 23 e 24. Ele estava lá meditando, né? Pensando naquelas coisas tão lindas, tão maravilhosas que Deus tinha feito, e ele exclamou, ele soltou uma exclamação, né? Soltou aquele sussurro da sua alma. Ele falou assim tão profundamente que mal sabia ele que aquilo que ele estava falando ia acontecer muitos séculos depois. Muitos séculos mesmo. Mais de milênio depois aconteceu o que Jó falou. Vamos ver se isso é verdade? Jó, capítulo 19, o versículo 23, ele disse assim: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Você sabia que os caracteres, aquelas letrinhas bem miudinhas que o tipógrafo coloca para poder escrever as revistas, os livros, os jornais, são feitas de chumbo? E que Jó teve um prenúncio disso muitos séculos antes? Ele disse, quem dera que isso fosse gravado num livro. Quem dera que isso fosse escrito com pena de ferro e chumbo. E as máquinas da tipografia eram de ferro e chumbo, feitas na Alemanha. Sabia? E o primeiro livro impresso foi a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não é maravilhoso? O desejo de Jó que a gente tivesse uma Bíblia nas mãos, não na estante, não aberta no Salmo 23 ou 91, mas aberta diante dos nossos olhos, foi o desejo de Jó. E Deus cumpriu o desejo dele. Foi escrito em livro, com pena de chumbo, de ferro e chumbo, e gravadas e esculpidas para sempre na rocha. Onde é a rocha? Jesus, onde que ele habita? No nosso coração. Lindíssimo. Não foi através de Moisés que o Senhor imprimiu os 10 mandamentos? Aonde que ele imprimiu os 10 mandamentos? Na rocha. E foi que ele colocou os 10 mandamentos. Não foram? Tá aqui na ordem inversa, né? Aqui, ó.
Os 10 mandamentos foram feitos na rocha. Desejo de Jó, não é lindo? E aí, hoje, aonde ela está? No nosso coração. Juntando as 2 tábuas da lei, formam um coração. Não é lindo? Hoje ela está aqui. Guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra de Deus no coração tem temor, tem medo, foge do pecado, porque sabe que ele tem graves consequências. E Deus não muda nunca. Ele é o Pai da eternidade. Lindíssimo. Ah, pastora, a senhora empolga, eu empolgo. Quando eu estou com a palavra de Deus, eu empolgo, eu fico feliz, meu rosto muda, meu semblante muda, porque essa palavra, desde que eu a conheci, a minha vida mudou. Ela é tudo para mim, tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. O tempo está em suas mãos. Bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo louvor e todo bem-dizer. Ou seja, tudo que eu disser acerca dele, ele é mais. Ele ultrapassa todo bem-dizer e todo louvor. Bendito seja o nome da sua glória. Nós vamos achar essa frase, nós vamos achar essa exaltação em Crônicas, capítulo 29, foi Davi que falou: Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder, e contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Nós damos glórias, pois, a ele, eternamente. Amém. Primeiro livro das Crônicas, 29, versículo de número 11, citação de Davi, exaltando a grandeza e a majestade do Senhor. Ele fala nesse texto que tudo que é pequeno se torna grande quando se posiciona na presença de Deus. Eu acho isso tão magnífico. A gente conhece pregadores da palavra, pessoas que pregam a palavra do Senhor, que eles pregam com tanta grandeza, com tanta força de expressão, com tanta graça de Deus, né? Porque isso é graça, poder pronunciar o nome dele, ter a honra de falar o nome dele. Isso é tão poderoso, isso é tão forte, é tão magnífico, que a pessoa pega um versículo, um texto pequenininho e faz aquilo tão grande, tão esplêndido, porque com o Senhor está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Ele diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos trazer essas ofertas ao Senhor? Ele diz, nós somos tão pequenos. O que a gente podia fazer se não fosse o Senhor para trazer todas essas ofertas para o templo de Salomão, né? Ele está falando acerca do templo que seria construído e das ofertas que ele está arrecadando. Foi tanta oferta que ele falou, pode parar, não precisa mais. Mas ele diz, tudo isso nós temos porque recebemos das suas mãos, né? Jesus, ele é o Pai da eternidade, o ancião de dias. O homem trabalha com o relógio, milionésimo de segundo, milésimo de segundo, centésimos de segundos, segundos, minutos, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, milênio. Isso é o homem, mas Deus de eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele não trabalha com o relógio. Eu brinco que o relógio do céu não tem ponteiro. O relógio do céu não tem ponteiro. Tem gente que fala assim, porque o culto hoje passou tantos minutos. Quem falou com você que o culto acabou? Quem falou com você que ele já terminou? Tem pessoas que têm uma pressa de sair da presença de Deus. Ele disse, não te apresses em sair da minha presença. Ele trabalha com o tempo. Lembra aquela multidão que ficou 3 dias e 3 noites escutando Jesus falar? No final, ele multiplicou os pães.
E os pães que Jesus multiplicou, sobejou. Para quem que você acha que foi aquele pão? O pão é para os que nunca se vão. A Bíblia diz, não te apresses em sair, porque tem coisas que Deus te dá no finalmente. É quando muita gente já foi embora da igreja que de repente Deus faz uma obra poderosa, gloriosa, porque ele não trabalha com relógio, ele trabalha com o tempo. A ressonância de Schumann é um físico nuclear alemão, ele provou que o dia não tem mais 24 horas. Ele provou isso, ele conseguiu gravar isso. Chama a ressonância de Schumann. Ele gravou isso e conseguiu afirmar isso por teoria. Isso é uma teoria que o dia só tem hoje em dia 16 horas. E você vê que é mesmo. Antigamente as mães tinham 9 filhos, dava conta de todos eles. Lavava, passava, não tinha máquina de lavar. Lavava, passava, engomava, cozinhava, costurava. Fazia tudo, cuidava de todos os filhos. Hoje a mãe tem um filho só e costuma não dar conta dele. Às vezes tem 2 e não dá conta dos filhos. Acontece absurdo com os filhos, porque as mães não dão conta de fazer tudo que precisa, porque muitas trabalham fora, outras estão ocupadas em outros afazeres e não conseguem. Mas não é muitas vezes culpa delas. É porque o tempo, ele urge. Ele está urdindo, ele está correndo, ele corre muito rápido. E Schumann conseguiu provar isso na Bíblia. Ele conseguiu provar que verdadeiramente o dia está encurtando, ele está ficando menor. Ele descobriu que o dia não tem mais 24 horas. Aonde você vai achar isso? Efésios, capítulo 5, versículo 16. Ele disse, remindo o tempo, porque os dias são maus. Foi o próprio Senhor que falou que se ele não encurtasse o tempo, se ele não abreviasse os dias, a gente não ia dar conta de vencer. Porque correndo do jeito que está, a gente já não dá conta. Você corre atrás do tempo e não dá conta. Eu brinco que o relógio é inimigo da gente. Quanta coisa eu podia falar aqui, mas o celular não comporta. O seu tempo, você não vai ter tempo para ficar me ouvindo aqui 1 hora. Eu ministro mensagem de 20 minutos e já é demais, muita gente não ouve, porque não tem tempo. E isso não é brincadeira, não. Você tem que renunciar muita coisa para você encaixar as coisas de Deus no seu dia. Então, só vai ter muito de Deus quem renunciar a muitas coisas. Você vai precisar renunciar muitas coisas. Eu, por exemplo, sei muitas coisas que eu sei porque eu renunciava ao meu sono. Deus me revelava isso nas madrugadas. Porque eu era dona de casa, eu fazia seminário, eu tinha criança pequena. Quando eu fui para a escola, eu amamentava o Marcos Vinícius, ele mamava. Tinha a Letícia para trançar o cabelo, mandar para a escola. Eu tinha uma casa enorme para arrumar, eu não tinha dinheiro para pagar funcionária. Só fralda, aquelas branquinhas, Vinícius tinha 80. E eu tinha que lavar elas e colocar no varal. E a gente ainda tinha aquela vaidade que tinha que ser bem clarinha e lavada pelas mãos da gente. E não podia pôr água sanitária, porque senão a criança assava. Então, era assim, para você tirar as marcas, né, de cocô do bebê das fraldas, você tinha que ferver aquilo com sabão de coco. Era uma trabalheira. Né? Você trabalhava horrorosamente. E o tempo que eu tinha para aprender a palavra de Deus era de madrugada. E Deus me visitava e me ensinava a palavra de Deus. Foi assim que eu aprendi. Quando eu fui para o seminário, que eu cheguei no seminário, já tinha um tempo que eu estudava a palavra de Deus. Então, muita coisa que eu sei hoje, eu não aprendi no seminário. Eu aprendi lendo e Deus me revelando a sua palavra. Né? Depois eu ia ler, igual essa história da NASA, foi muito depois que eu descobri que a NASA contou os dias e achou o dia que faltava, mas eu já sabia disso, porque eu tinha lido em Jó, que ele amaldiçoou o dia do nascimento e o dia não entrou na conta dos meses. Foi Jesus que falou isso comigo. Não foi porque eu sou mais sábia do que qualquer pessoa, porque eu só sei as coisas porque ele me conta. Eu não sei as coisas porque, a senhora é muito inteligente. Não, nem sou. É porque Deus mesmo visita a gente e conta os mistérios. Salmo de número 25, versículo 14. Que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade dele, ele revela os seus segredos para os dele. Então, se você quer aprender mais de Deus, você tem que se virar nos 30 e achar um jeito aí de estudar. Porque é você que tem que querer, igual faculdade. O professor está lá ensinando.
se você vai, se você não vai, se você entrega trabalho, se você não entrega, ele não pode correr atrás de você, não há nada que ele possa fazer. Vai depender de você querer aprender, porque o dinheiro sai do seu bolso, o tempo é seu, e a graduação, quem vai ser beneficiado com a graduação é você. Então, você vai graduar, você vai pós-graduar, todo mundo que estuda sabe como que é difícil você conseguir um diploma de uma graduação, porque no final tem o TCC, né? O trabalho de conclusão do curso, se você realmente aprendeu alguma coisa com aquele curso. Nós também vamos ter o TCC, porque nós vamos comparecer diante do Senhor, a quem nós devemos prestar contas. Está em Eclesiastes. Está escrito que nós vamos ter o TCC da vida. Nós vamos comparecer diante do Senhor do tempo para prestar conta do que nós fizemos com o nosso tempo. Interessante, né? Interessante é isso, né? É muito interessante. Então, o homem trabalha com relógios, marcadores de hora, que são os cronômetros. Vem de cronos, né? A ordem do tempo. Porém, o Senhor trabalha com o tempo. Quando chega o tempo determinado, as coisas acontecem. Aonde que está escrito isso, pastora? Zacarias 1:1. Capítulo 1, versículo 1. Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. A tradução desse versículo é: no tempo determinado, Deus abençoará. E o tempo é agora, porque chegou a hora dele. Não importa a hora. Os chineses dizem: não é o tempo, porque não é agora. É agora, porque chegou a hora. Então, a hora, ninguém sabe. Você já observou que tudo acontece de repente? É de repente que as coisas de Deus acontecem. Não importa a data, não importa nada. Deus fala que é no tempo presente. Ele sempre fala no tempo presente. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele está batendo agora. Se abrir, a bênção entra. Se não abrir, espera mais um tempo. Eu brinco que a oportunidade é igual cavalo arriado. De vez em quando passa um. E eu falava com meus filhos: ó, quando a oportunidade passar, o cavalo arriado passar, você sobe nele. Porque depois, se você perder aquilo, vai demorar muito tempo o cavalo passar de novo. Demora muito tempo. Tá certo? Ou seja, demanda tempo e hora. Demanda tempo e hora. Vai demandar um tempo até chegar de novo a hora. Então, demora. É isso que se chama demora.